Olá, eu sou a professora Jânia Kátia e Eu sou a professora Wajlane Bittencourt Saraiva. nós somos formadoras da equipe Rede Colaborativa de Educação Especial da DDPM e hoje estamos aqui para entregar a você, professor, a você, professora, o primeiro de 2 vídeos que preparamos para começar o nosso diálogo sobre o grande desafio e responsabilidade que é receber uma criança, um estudante público de educação especial nas turmas do ensino regular. Em primeiro lugar, cabe destacar que, para 2024, foi pensado um projeto formativo para os professores que trabalham com crianças e estudantes inclusos. As formações serão por etapa de ensino no formato online, iniciando em maio. Por isso, até lá, preparamos os 2 vídeos com orientações formativas para aproximar você dessa temática. Então, vamos começar? We decided to conduct an experiment and created 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. Ну что, ты готова? In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community. But the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Vimos através do vídeo o quanto é importante nós, adultos, promovermos em todos os ambientes a inclusão da pessoa com deficiência, construindo, dessa forma, uma cultura de tolerância, solidariedade e respeito às diferenças desde a primeira infância. Em tempos de inclusão, entender os desafios e as possibilidades de ensino e aprendizagem da criança e do estudante com deficiência é fundamental para compreender as limitações impostas pelas especificidades das deficiências e o que caracteriza uma pessoa com deficiência. Segundo as diretrizes para o atendimento da educação especial do MEC, são os impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial,
Também os transtornos globais do desenvolvimento, denominado pelo DSM-5 em 2013 de transtorno do espectro autista, e altas habilidades ou superdotação. Esses impedimentos acontecem porque a deficiência impõe limitações funcionais que comprometem diversas áreas do desenvolvimento e da aprendizagem das pessoas. Por isso é importante, sempre que necessário, encaminhar para avaliação multiprofissional da Gerência de Educação Especial e do Centro Municipal de Educação Especial as crianças e ou estudantes público-alvo da educação especial com diagnóstico médico, o laudo, ou crianças e ou estudantes sem diagnóstico, sem o laudo, sobre a hipótese de deficiência e altas habilidades, superdotação. A heterogeneidade, ou melhor, as diferentes formas de ser no mundo, na escola, está tanto para as crianças, para os estudantes em geral, quanto para toda a comunidade educativa. É importante que nós, professores, olhemos para nós mesmos e encontremos pontos comuns e divergentes entre nossos pares e com todos com quem nos relacionamos, e assim possa auxiliar crianças e estudantes no mesmo exercício. Isso contribuirá para a percepção que todos temos pontos comuns e diferentes, e que essa realidade torna a nossa existência muito mais interessante, porque podemos ensinar e aprender a cada instante de nossa vida. Normalmente, quando o professor se encontra frente ao desafio de incluir uma criança ou um estudante com deficiência em sua sala de aula, seu primeiro sentimento é o desconforto. Desconforto gerado muitas vezes pelo desconhecimento de como lidar com aquele determinado tipo de deficiência, desconhecimento sobre os níveis de desenvolvimento e aprendizagem que aquela deficiência impõe à criança ou ao estudante, conforme prevê a política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008. Nesse sentido, o primeiro passo é acolher a criança, acolher o estudante com afetividade, procurando conhecê-lo, tendo proximidade, conhecendo seus interesses, sabendo quais são as suas potencialidades e seus talentos. Focar na capacidade das pessoas com deficiência ajuda a combater o capacitismo, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência, em que se julga que elas não são capazes ou são inferiores. Desse modo, focando em suas potencialidades e talentos, ajudamos a deixar de lado os estereótipos e os preconceitos enraizados, promovendo o seu desenvolvimento. Nesse processo, ser afetuoso, ser afetuosa, incentivador, incentivadora, impulsiona em direção ao êxito. Quando conhecemos os nossos alunos, sabemos exatamente o que podemos cobrar ou solicitar de cada um em relação ao seu desempenho acadêmico. As limitações existem para todos nós, mas precisamos superá-las. Dessa maneira, é importante conhecer e dialogar com os pais, com os cuidadores da criança e do estudante, para saber, entre outras coisas, como lidam com suas limitações, como se comunicam e como reagem à frente às situações, problemas que aparecem, como se relacionam com as pessoas, dentre outros. Esses conhecimentos possibilitam para a elaboração do planejamento de práticas pedagógicas inclusivas. Nesse processo, a responsabilidade pela avaliação diagnóstica é nossa, professores. E isso acontece independente do aluno ter ou não o diagnóstico clínico, o laudo. À vista disso, é primordial o respeito às diferenças e o reconhecimento dos diferentes modos e ritmos de aprendizagem de nossas crianças e estudantes, conforme aparece na BNCC. Nesse processo, é importante sensibilizar e conscientizar as crianças e os estudantes da turma quanto à convivência na diversidade. Como qualquer outro conteúdo pedagógico, é importante que nós, professores, iniciemos um diálogo a partir das vivências concretas de nossas crianças e estudantes a respeito das pessoas com deficiência. Perguntar a eles coisas do tipo: você conhece alguém com deficiência? Quem é essa pessoa? Como você se relaciona com ela? Que tipo de sentimentos ela desperta em você? O que acharia de ter colegas com deficiência na turma? Acredita que seria legal?
que teriam que aprender com ele ou que lhe ensinar uma atitude de respeito e dignidade no trato desse fenômeno, por si só já transmite às suas crianças e estudantes um modelo que se fortalece na convivência com um colega que tenha uma deficiência. Assim sendo, é importante conhecer o aluno e as suas especificidades, criar vínculo, relação professor-aluno-professor, identificar as habilidades a serem desenvolvidas por meio da avaliação diagnóstica ou sondagem, planejar de forma intencional, relacionando as habilidades a serem desenvolvidas com o objeto de conhecimento específico, levando em consideração o conhecimento prévio e o nível de desenvolvimento da criança, do educando. Elaborar atividades e ou selecionar os recursos necessários de acordo com a necessidade de adaptação. Aplicar as atividades de forma mediada. Fazer ajustes, se necessário. Avaliar o desenvolvimento da criança e do educando. E replanejar e continuar o processo de desenvolvimento. Nesse sentido, é muito importante que o professor invista em sua formação continuada, pois continuamente nós, professores, somos desafiados a nos atualizarmos. Assim como as demais ciências, a educação evolui, acompanhando a própria evolução humana. E um exemplo concreto da exigência dessa evolução é a inclusão escolar. Isso implica em pesquisas, leituras e construção de novos conhecimentos. Assim, não precisamos lembrar que o professor trabalha de forma cooperativa. Na sala de aula inclusiva, o trabalho em equipe é primordial. Nós, professores, precisamos ser conscientes de que não há como realizar a inclusão na escola sem uma ação conjunta de toda a comunidade escolar. Porém, cabe a nós, professores, e a cada membro da equipe da comunidade escolar, no dia a dia, contribuirmos na construção dos processos inclusivos na escola. Vamos assistir a um pequeno vídeo sobre essa questão. Gostaria de concluir dizendo o quanto é importante uma rede de apoio no processo de inclusão da criança e do estudante com deficiência na escola. Essa rede de apoio se estende também ao professor, à professora e às famílias, além dos demais profissionais envolvidos nesse processo, para juntos colaborarem com a finalidade de se apoiarem, visando o desenvolvimento funcional e acadêmico da criança e do estudante público da educação especial. Assim, após esse nosso diálogo sobre educação inclusiva e adaptações curriculares, deixo você com a professora formadora e psicóloga, Waslane Bittencourt Saraiva, para tratar de um aspecto fundamental quando falamos do atendimento de crianças e estudantes com deficiência, a afetividade. Afetividade e a parceria da escola com a família. Então, professor e professora, para iniciarmos nossa conversa, vamos assistir um pequeno vídeo. Acolher é também se encantar com a diferença. Silvia Gério. Acolhimento pode ser entendido como maneira de receber ou ser recebido por alguém. É o jeito como se aproxima de alguém ou se deixa aproximar. No acolhimento, encontramos a gentileza, a generosidade, a aceitação, o carinho, o respeito, a compreensão. Ou seja, há no acolhimento muita bondade. No cotidiano, claro que todos esperam ser acolhidos, onde quer que estejam.
Porém, na prática, acolher não é tão simples, pois para acolher é preciso que o outro seja aceito como ele é, e não como gostaríamos que ele fosse. Isso exige que aquele que acolhe saia da sua zona de conforto e se permita ir além do que é familiar, para poder lidar com as diferenças do outro sem emitir julgamentos ou juízos de valor. Para aceitar quem é o outro, há que aceitar quem nós somos. E nos aceitar significa saber quais são nossos defeitos e nossas qualidades. É preciso saber dos nossos limites. É preciso saber até onde estamos dispostos a sermos honestos com nossas fragilidades e fraquezas. Sabemos que esta não é tarefa fácil, pois como iremos nos disponibilizar para o outro se não somos capazes de estar disponíveis para nós mesmos? Fato é que quanto mais nos conhecemos, mais seremos capazes de sermos tolerantes e compreensivos, e mais estaremos dispostos a acolher pessoas que se comportem de maneira diferente, pois aquilo que está em harmonia em mim não será abalado com o contrário do outro. Ousar acolher a diferença é uma oportunidade de mudar de hábito, de ampliar o olhar para o mundo. É se permitir sair da exclusividade do eu para um mundo onde o nós possa prevalecer. E isso pode gerar ricas transformações na vida daquele que acolhe, daquele que é acolhido. Optar por acolher é optar por mudar o sentido da vida. É ser capaz de aprender a aceitar as diferenças, é tornar a vida mais generosa. Há sempre possibilidade de acolher, seja com pequenos gestos, seja com palavras simples, seja com um olhar. Às vezes, um simples olhar é capaz de aquecer a alma de alguém que se vê só numa situação incômoda, pois ser acolhido é também sinônimo de ser amado e ser aceito. E ser aceito é o desejo maior de todo ser humano. Acolhimento é afeto, e o afeto vai se transformando em instantes felizes que geram amor e aceitação. Além de fazer com que o outro se sinta compreendido, acolher e sentir-se acolhido é apenas reciprocidade de gestos carinhosos um para com o outro, porque acolher é, antes de tudo, se encantar com a diferença. Observamos com o vídeo que o acolhimento é afeto, e o afeto vai se transformando em instantes felizes que geram amor, que geram aceitação, além de fazer com que o outro se sinta compreendido. Então, acolher é sentir-se acolhido, não é apenas reciprocidade, de gestos carinhosos um para o outro, porque acolher é, antes de tudo, se encantar com a diferença. Nesse sentido, percebe-se a importância de nós, professores, como mediadores da aprendizagem e responsáveis em cultivar a afetividade, resultando em uma aprendizagem significativa. A afetividade é, na verdade, importante porque contribui para o processo de ensino e aprendizagem na criação de um clima de compreensão, num clima de confiança, respeito mútuo e motivação. Vamos ver o que os autores dizem sobre a afetividade. Segundo Piaget, afeto e moral se conjugam em harmonia. Já Fernandes, ele diz que toda aprendizagem é repleta de afetividade, já que ocorre a partir de interações sociais. Ou seja, a afetividade, ao contrário do que pensa o senso comum, não é simplesmente o mesmo que amor, carinho, dizer sempre sim, ou seja, sentimento apenas positivo. O termo se refere à capacidade do ser humano de ser afetado positiva ou negativamente, tanto por sensações internas como externas. Portanto, o que é afetividade? A afetividade é parte integrante de nossa vida psíquica. Nossas expressões e ações não podem ser compreendidas
se não considerarmos os afetos que as acompanham. O afeto é um dos sentimentos que mais gera autoestima entre pessoas, pois garante o bem-estar do corpo, gerando confiança e respeito de ambas as partes. Pode-se dizer que a afetividade é um conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, de sentimentos, de satisfação ou insatisfação, de alegria ou tristeza. Mas, afinal, por que falar de afetividade no contexto da educação especial? Acontece que há uma conectividade do sentir e da razão para fundamentar o ser humano. É a partir dos nossos sentimentos que formamos nossos pensamentos, nossas percepções. Não seria de bom tom pensar a relação professor-aluno como apenas baseada em conteúdos programáticos estabelecidos pelas autoridades da educação. Portanto, como o professor pode ser afetivo? O professor afetivo é aquele que desenvolve estratégias pedagógicas, dinâmicas e criativas. Ele demonstra prazer em ensinar, estimulando as crianças, os estudantes e envolvendo-os nas decisões e nos trabalhos do grupo. O professor deve estar centrado na pessoa da criança, na pessoa do estudante, compreendendo suas principais necessidades e incluindo-as no planejamento do ensino. Portanto, nós professores, em nossas práticas, precisamos sempre considerar que as emoções estão presentes quando se busca conhecimento, quando se estabelecem relações com indivíduos. Afeto e aprendizagem constituem-se aspectos inseparáveis, presentes em qualquer atividade. Não se pode desvincular o cognitivo do afetivo, pois um depende do outro para que o aluno, o estudante, ele aprenda a se desenvolver plenamente. A afetividade acompanha o ser humano desde o nascimento até a morte. Ela está em nós como uma fonte geradora de potência, de energia. Nesse sentido, segundo Valon, a afetividade em sala de aula é uma relação de confiança. Ela constitui um papel fundamental na formação da inteligência, de forma a determinar os interesses e necessidades individuais do indivíduo. Desse modo, o aluno precisa confiar no professor em todos os sentidos, no sentido intelectual, humanitário e emocional. E isso faz com que a abrangência da teoria valoriana seja enorme em relação às outras. O estudante, confiando no professor, pode receber um não que vai dar origem à perda. Nesse momento, ele estará recebendo limites, que vai dar origem a um processo de lidar com as frustrações. Ou seja, o professor é o grande agente do processo educacional, a alma de qualquer instituição de ensino. Por mais que invista em equipamentos, em laboratórios, quadras e etc., sem negar a importância disso. Tudo isso se configura só aspectos materiais, se comparados ao papel e à importância do professor, que é ser exemplo. O professor deve funcionar como suporte, o mediador do conhecimento e o exemplo a ser seguido. Ser afetuoso. Considera-se o afeto o componente essencial de equilíbrio e de harmonia da personalidade. Com isso, a criança, o estudante, perde o egocentrismo e o individualismo, mas ganha coletividade e socialização. Então, como nós, professores, podemos apoiar o emocional da criança, o emocional do estudante? Trabalhar por imitação. A imitação deve ser consolidada na infância e é pré-requisito para que novos aprendizados, em qualquer contexto social, sejam mais facilmente incorporados, como o desenvolvimento motor, da linguagem, verbal e não verbal, para trabalhar rigidez, habilidades sociais, entre outras. Mas, afinal, quais as brincadeiras favorecem a imitação? Qualquer uma que possibilite a imitação de gestos, de movimentos, de palavras e sons,
de ações com objetos, de comportamentos como bater palma, dar tchau, mandar beijo, assoprar uma vela, levantar os braços, baixar os braços, colocar a língua para fora, fazer caretas, guardar brinquedos e empilhar objetos. Precisa compreender as relações sociais em volta dele. Só se entende o aluno a partir do entendimento da trama social na qual ele está inserido. Precisa conhecer de qual família ele está vindo, qual a sua dinâmica familiar. Com isso, mesmo não sendo terapeutas, o nosso cuidado é no sentido de fazer mais ou menos aquele princípio do aquário: ambientação, adaptação. Quando nós vamos colocar mais um peixe no nosso aquário lá de casa, há uma regra básica no mundo dos amantes do aquário. Primeiro é preciso ir até uma loja, escolher um peixinho que caiba dentro do espaço que nós já temos em casa. Seguimos a ambientação do peixe, diz que é a salinidade da água onde o peixe vai morar, que é nossa casa. É diferente daquela de onde ele veio, a loja. Portanto, nós precisamos pegar copos de água desse novo aquário e adicioná-la ao pacotinho onde, ainda fechado, está o peixe a ser transferido. Isso é, para que ele possa se ambientar, se adaptar ao novo sabor aos poucos. Enquanto isso, segue por cerca de 2 dias. O novo morador fica fechado dentro do pacotinho, mas já dentro do aquário. Então, ele precisa se adaptar-se ao novo ambiente. O nosso aluno é assim mesmo. Quando ele se adapta à escola, ela passa a ser um elo tão forte que a transformação passa a operar na família. Nós vemos isso em vários momentos, em coisas simples, como, por exemplo, o aluno aprende higiene na escola, separar o lixo, fazer orações, não fumar e não beber, e ao voltar para casa chama atenção no seio daquela família. E se não tem o emocional testado, reconfigurado, reorganizado, a pessoa não se socializa, não se torna autônoma, permanece no egoísmo, no egocentrismo, características negativas do processo de viver. Tarefa dos educadores: dar continuidade ao processo emocional dos alunos no domínio coletivo, caminhar juntos na convivência e no equilíbrio das trocas afetivas. Nesse sentido, é fundamental que nós, professores, estabeleçamos uma parceria com a família, pois um grande passo para incluir bem é a parceria entre escola, família e os profissionais que atuam diretamente com o aluno com deficiência. Isso não é um processo fácil e depende da construção de confiança, da troca de informações e do estabelecimento de metas em comum. E por onde podemos começar para estabelecer uma boa parceria com a família? Estabeleça um roteiro de perguntas para entrevista com a família. Muitas vezes a conversa pode se alongar ou esquecemos de perguntar informações muito importantes. Pergunte sobre o desenvolvimento da criança, do educando. Peça para os familiares ou responsáveis relatarem um pouco sobre o período da gravidez, os primeiros anos de vida, o desenvolvimento das habilidades motoras, o sentar, o gatinhar, o andar e da comunicação e linguagem. Faça um levantamento sobre as experiências escolares e peça que relatem como foi a adaptação, o acolhimento e o desenvolvimento dessa criança. Questione sobre o dia a dia do aluno, da aluna, se é autônomo, se precisa de ajuda em alguma atividade, quais são os seus hábitos, preferências, rotina de sono e alimentação, se tem rotinas fixas, se utiliza objetos como apoio e referências, etc. Pergunte sobre restrições ou indicações clínicas, alimentares, de atividades físicas, alergias, as medicações que faz uso, se provocam algum sintoma como sonolência ou agitação, orientação em casos de emergência. Se o aluno não fala ainda, como a família identifica dor ou desconforto. Enfim,
Aproveite este contato para aproximar-se da realidade de seu aluno. Solicite informações e contato dos profissionais que atendem criticamente o aluno. Quando for solicitar relatório, faça por escrito e sempre que possível converse com os profissionais, estabelecendo uma troca de informações. Informe a família qual é a metodologia e as formas de trabalho da escola. Estabeleçam formas de comunicação. É recomendado que a comunicação escola e família não se torne pessoal para evitar equívocos. Utilize os meios comuns a outros alunos, agendas, e-mails e recados no caderno. Agora você pode estar pensando, nossa, é muito trabalho, mas o que queremos mostrar é que essa entrevista com a família contribuirá significativamente para o seu fazer diário, dará apoio a muitas decisões necessárias ao desenvolvimento, tanto da criança, do estudante com deficiência, como para todo o trabalho com sua turma. Então, tente, vale a pena esse investimento. E lembre-se que existe uma rede de apoio na secretaria e mesmo fora dela que a escola pode recorrer. Com isso, estamos concluindo esse nosso diálogo e, para finalizar, deixamos uma reflexão sobre mudança. Quando você muda seu modo de pensar, mudam suas crenças. Quando você muda suas crenças, mudam suas expectativas. Quando você muda suas expectativas, muda sua atitude. Quando você muda sua atitude, muda seu comportamento. Quando você muda seu comportamento, muda seu desempenho. E quando você muda seu desempenho, você muda sua vida. Então é isso. Tudo que falamos até aqui, professor, professora, só faz sentido se houver disposição afetiva para essa mudança. Uma mudança individual e uma mudança coletiva. É preciso mudar o modo de ver, de sentir e fazer. Enfim, esperamos ter contribuído com você
trazendo elementos que ajudem nesse desafio diário de educar crianças, de educar estudantes com deficiência. Nos vemos no próximo vídeo, onde conversaremos sobre o comportamento disruptivo e as possibilidades de intervenções docentes. Até lá! Até lá!